Olá, pessoal. Estamos de volta, então, no semestre de 2020/1, dentro de uma perspectiva do ensino remoto emergencial. E a disciplina de clínica infanto-juvenil, então, foi toda reestruturada. Essa é a primeira aula, né, que eu dou para vocês, a aula de urgência da pediatria. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar de volta, nessa forma diferente, não é a forma que nós desejávamos, né, mas é a forma que a gente consegue fazer nesse momento. Todos num esforço muito grande, né, nós professores também temos os desafios, tivemos que entrar em contato com uma série de ferramentas, né, tivemos que nos apropriar de uma série de habilidades dentro de uma perspectiva do ensino remoto, né, aprender é contínuo na vida, né, e todos nós estamos num esforço muito grande de dominar, né, todas essas ferramentas, né, e plataformas que são necessárias agora para o produto final, que é a aprendizagem de vocês. Eu tenho uma série de aulas para dar, né, eu estruturei o conteúdo de urgência agora em uma sequência de vídeos, né, de curta duração, para que seja o mais digestivo possível, o menos desconfortável possível permanecer tanto tempo, né, num vídeo longo. E depois a gente vai ter um exercício, né, para fazermos, né, dentro de uma perspectiva de um cenário de urgência. Eu estou muito feliz, né, eu estou com muita saudade de todos vocês, do convívio, da alegria, da presença, né, por mais que a gente tenha ferramentas hoje eficazes, nada substitui a presença real, e nós queremos que vocês saibam que nós estamos todos juntos, desejando que essa caminhada seja o mais produtiva possível, o mais fácil possível, e que a gente realmente consiga ter um semestre de qualidade e que vocês tenham uma aprendizagem importante e, portanto, vocês fiquem muito à vontade para manifestar o que vocês estão pensando, o que estão sentindo e de que forma a gente pode juntos fazer essa caminhada o mais agradável, né, e o mais qualificada possível. Então vamos começar a aula de urgência. A aula de urgência, então, é uma aula muito especial para mim, certo? Porque é uma aula que tem uma questão emocional muito importante também, né? Atender uma criança dentro de uma perspectiva de urgência é uma questão muito valiosa do ponto de vista de comportamento, e você sabe, pelo semestre passado, o quanto isso é precioso para mim. E, portanto, a gente tem que lembrar que a gente tem uma possibilidade de uma consulta ainda mais difícil, ainda mais quando essa criança não teve contato com o ambiente odontológico ainda, né. Então a gente não deseja que a primeira experiência odontológica de uma criança seja dentro de um cenário de situação de urgência, mas infelizmente isso pode acontecer, né, e isso acontece ainda mais num país como o nosso, onde a vulnerabilidade social é grande e que, portanto, o acesso ao serviço, ele é mais restrito, né. Então, e também porque era características do desenvolvimento infantil, que traumas e eventos que não estão associados à doença acontecem em crianças de tenra idade. Então, nós teremos que despender, sim, um tempo da nossa consulta para investir na aquisição do vínculo, para que a gente possa lembrar sempre que as técnicas de manejo, elas são inerentes ao atendimento, mas que talvez nós não consigamos dar conta de ser no tempo da criança, porque a gente tem, sim, uma prioridade nessa consulta, nesse atendimento, que é fazer uma avaliação, construir um diagnóstico e estabelecer a necessidade ou não de uma intervenção. Então, eu acho que atendimento de urgência, ele é uma consulta extremamente crítica, né, que nós, dentistas, também ficamos com nível de ansiedade, né, tentando atender a todas as demandas da família e as demandas emocionais da criança, e que, portanto, é uma consulta muito especial. E que, por isso, as questões técnicas, elas têm que estar muito bem estruturadas e resolvidas, porque a gente vai ter desafios além das questões técnicas. Então, inicialmente, lembrando a questão semântica, é importante que a gente conceitue aqui. Quando nós falamos em atendimento de urgência em odontopediatria, nós falamos em um atendimento que é diferente de emergência. Emergência é uma característica médica, então, do ponto de vista conceitual, emergência é tudo aquilo que interfere no risco de vida ou no risco de uma mudança de prognóstico importante para condições de vida e sobrevivência. E a urgência é aquilo que a gente efetivamente faz, né? Que é algo que tem uma demanda de tempo. Eu não posso me dar o luxo de esperar muito, sob pena de mudança de prognóstico da afecção a que nós nos referimos. Então, o que nós fazemos em odontologia é urgência, e o que
está relacionado à vida do paciente, que, portanto, está associado à área médica, é a emergência. Que cenários clínicos que a gente realmente entra em contato em situações de urgência? Seriam muitas possibilidades. Eu tentei elencar aqui as mais comuns, né, dentro de uma experiência, né, de vida clínica e principalmente dentro de uma experiência do ambiente institucional. Nós tivemos por muito tempo o curso de extensão urgência odontopediatria e lá a gente pôde elencar e entender quais são as situações mais comuns. E certamente a dor mais comum, a urgência mais comum é a dor de origem pulpar, relacionada à cárie, principalmente por ser uma região, uma situação de uma instituição, e aqui nós temos, então, um público de muito mais vulnerabilidade, que, portanto, tem mais prevalência e severidade de cárie, e dessa forma, então, a gente tem crianças que vêm com uma história ou com a presença de a dor de origem pulpar. Certamente os abscessos, né? E os edemas de face, essas celites de face, são, na verdade, um outro estágio, né, da evolução natural dessas condições. Então, nós vamos entrar em contato com crianças com abscessos de face, né, que já vêm, né, com o quadro bem mais avançado. A gente tem situações de trauma, né? O trauma é um acometimento muito comum na infância, porque eu estou falando de um indivíduo em desenvolvimento, um indivíduo em desenvolvimento e, portanto, com menos capacidade de controle do seu corpo, tem uma chance maior de, diante de impacto, não conseguir se proteger o suficiente e ter, né, as estruturas da cabeça e da face envolvidas no impacto importante. Então, nós vamos observar em situações de urgência, certamente, as situações de lesões traumáticas. As ectopias de erupção são bastante comuns e a gengivostomatiite herpética aguda, assim como as aftas recorrentes, são situações de urgência bastante frequentes dentro de um ambiente odontológico do tipo institucional. Seria mais ou menos essa hierarquia em termos de frequência de ocorrência. Tem outras questões associadas a questões sociais e disponibilidade de serviço. Muitos pais acabam levando as crianças para a faculdade em função de não ter outro lugar e de identificar na boquinha da criança alguma alteração. Então, a mãe vê, né, que tem uma cavidade importante, tem uma estrutura diferente, marrom, preta, né, tem um buraquinho no dente, e por não ter condições de atendimentos seletivos, quando ela identifica aquilo, ela acaba levando e dizendo muitas vezes que tem dor, quando nem sempre tem, né, com o objetivo de obter a garantia de vaga. Então, por questões, então, de dificuldade de acesso a serviço e muitas vezes associada ao desconhecimento sobre a condição, a mãe interpreta, né, e julga que a criança tem uma dor quando efetivamente ela pode não ter. Ou quando ela tem um histórico de uma dor, mas a presença da dor não acontece hoje, né, mas a mãe agora identificou algo na boquinha da criança que né, causa uma inquietude nessa mãe e que ela sabe daí que tem esse serviço e acaba levando para a universidade. E daí, quando a gente fala em dor, gente, é muito importante que a gente entenda do que a gente está falando, né? O paciente pode dizer que está com dor, a mãe pode nos dizer que está com dor. Vocês não podem nos dizer que o paciente tem dor. Vocês têm que classificar essa dor, né? E compreender essa dor antes de conversar com o professor para entender esse fluxo diagnóstico. Então, quando o paciente diz que tem dor, qual é o nosso papel? É questionar uma série de questões para entender qual é o tipo de dor que essa criança tem. E quais são os tipos de dor? A gente pode ter uma dor provocada ou uma dor espontânea. Como que a gente sabe se a criança tem uma dor provocada? A gente vai, então, fazer uma série de perguntas com o intuito de identificar se essa dor ela surge a partir de um estímulo ou se essa dor é espontânea, se essa dor independe de um estímulo para acontecer. E como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que perguntar de várias formas. Eu não vou perguntar para a mãe do paciente se ela tem dor provocada ou espontânea. Eu vou perguntar para a mãe do paciente, né? E quando eu falo mãe aqui, né, gente, eu sempre estou falando com o responsável, né, que está acompanhando a criança. Eu quero entender, essa dor acontece depois que ela mastiga? Essa dor acontece depois que ela bebe algo gelado? Essa dor acontece depois que ela escova os dentes? Essa dor acontece durante as refeições, na hora do lanche, quando ela toca no dente?
Mãe, como acontece essa dor? Precisa de algo para desencadear a dor? Ou essa dor acontece sozinha? Ela parado vendo TV e ela põe a mãozinha. Ela parada brincando e, ai, mamãe tá doendo. Ela dormindo e acorda com dor. Ou quando ela vai deitar na noite, fica um tempo ali lendo historinha na cama, ela começa a sentir dor. Então, a identificação da dor é um processo que requer um investimento. Vocês têm que fazer uma série de perguntas tentando varrer todas as possibilidades de cenários, né, domésticos para tentar representar para essa mãe a partir de que situação que houve a dor. Existiu um estímulo térmico ou mecânico que causou a dor ou não? Essa dor aconteceu de uma forma espontânea na ausência de qualquer estímulo. Esse é o papel de vocês como clínicos. Desenvolver habilidades nesse interrogatório, nessa entrevista, que consiga, a partir, né, dessa conversa com a mãe, aprimorar e chegar numa informação mais fidedigna possível. Porque é muito importante que a gente identifique se essa dor aconteceu a partir de um estímulo, dor provocada, ou sem estímulo algum, dor espontânea. Depois da gente identificar o tipo de dor, a gente vai tentar identificar qual a causa, qual é o dente responsável por esse estímulo. Que pode ser muito fácil, por exemplo, na situação 2, onde eu tenho uma fístula, né, e uma aparente integridade entre todas as outras superfícies dentárias, e pode ser mais difícil, como é a situação 1, onde eu tenho dentes com severidades tão importantes que fica difícil identificar qual a causa. Ou quando eu tenho uma radiografia, como a gente pode ver na imagem 3, onde eu tenho 2 dentes com acometimentos importantes, o dente 54 com uma lesão de cárie importante, praticamente dentro da estrutura pulpar, e o dente 3, né, o dente 65, desculpa, 55, né, é o segundo molar superior direito. E o dente 55 aqui tem uma lesão de cárie importante, metade interna de dentina. Então, identificação da dor, ela pode ser muito difícil, de acordo com o quão severa é a doença nesse paciente, e a gente sempre vai ter que confrontar essas informações, o aspecto clínico e o aspecto radiográfico. E pode ser que tenha situações que nós não consigamos identificar a origem da dor. E daí nós vamos ter que, dentro de uma plausibilidade biológica prudente, que a gente imagina ser o principal responsável. A partir, então, da identificação da dor, nós vamos ter, então, ou um paciente com uma dor provocada, que este dente acusa dor a partir de um estímulo térmico ou mecânico, ou um paciente que tem uma dor espontânea, onde essa dor acontece independente de estímulo algum, geralmente uma dor noturna, né, que acontece, então, de uma forma bastante importante. Uma dor provocada, a gente sabe o que fazer. É uma dentina que está exposta e que eu tenho que vedar. Como é que eu vou selar essa estrutura? Através de uma restauração. Como é que a gente faz uma restauração? Através da remoção seletiva do tecido cariado. Né? Esse é o nosso padrão, essa é a nossa ética atual em relação à manipulação da estrutura cometida por cárie. Em alguma situação, né, que vai ser exceção, pode ocorrer a remoção total de tecido cariado. E em ambas as situações, seja remoção seletiva ou remoção total, pode ocorrer a exposição pulpar. Então, vejam que é esse o fluxo que a gente vai discutir, né, nessa sequência de aulas. Eu posso ter um dente com dor provocada, que eu fiz toda uma avaliação clínica e radiográfica, defini que a indicação para esse caso é uma restauração, estabeleci a forma de manipular essas estruturas, que é a remoção seletiva em grande parte das vezes, ou, na exceção, a remoção total de tecido cariado, e pode mesmo assim ocorrer a exposição pulpar, e a gente vai lidar com esses eventos. Eu posso ter uma dor espontânea, a dor espontânea me informa, né, que eu tenho uma degeneração do órgão pulpar, e quando eu tenho uma degeneração do órgão pulpar, me indica que eu não posso mantê-lo. Então, eu vou fazer ou uma biopulpectomia, né, ou uma pulpectomia no caso de necrose, e que eu vou precisar de um curativo de demora. De acordo com o tempo que eu tenho disponível, o comportamento da criança, as variáveis técnicas associadas a essa condição, eu vou saber se eu vou fazer uma endodontia em sessão única
ou uma endodontia, né, uma pulpectomia em mais de uma sessão com o uso do curativo de demora. Então gente, esse é o fluxo. Esse é o fluxo e a estrutura a partir do qual a gente vai transcorrer as próximas aulas. E nas próximas aulas, então, nós vamos falar sobre como a gente vai caracterizar este dente, né? Eu tenho dor provocada, eu tenho que levantar a questão de todos os critérios clínicos e radiográficos de exclusão de necrose pulpar, e vocês sabem como a gente faz isso, a ausência de fístula, edema e imobilidade não compatível com a risólise, e a ausência de sinais radiográficos compatível com degeneração pulpar. Assim eu fecho meu diagnóstico que exclui a possibilidade de necrose. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os cenários clínicos. Então, a partir desse entendimento do fluxo, nós vamos pensar em que possibilidades terapêuticas a gente tem para lidar com casos a partir de dor provocada ou dor espontânea. Até a próxima aula. Foi um prazer e espero que a gente possa ter um semestre muito proveitoso, né? Que a gente possa se divertir mesmo dentro de uma perspectiva do ensino remoto emergencial. Fiquem bem, se cuidem, até mais.